eu acho o seguinte, eu acho que, assim, a perda de quadros de juventude no movimento estudantil, por exemplo, se reflete também nas redes, porque onde essa galera se reúne, os jovens, por mais que eles se reúnam na igreja, no grupo de futebol, seja lá onde for, a rede é um lugar de encontro permanente deles, de discutir ideias. Acaba a política fazendo parte desse movimento também. Então, assim, eu penso que falta muito para o campo progressista, em especial para o ecossistema de mídia progressista, ter alguns formatos voltados mais para o jovem. Por exemplo, games é fundamental para dialogar com esses caras, e o ambiente do game, da mesma forma que ele foi cooptado pela extrema-direita, ele pode ser utilizado por nós. Eu lembro que dentro do World of Warcraft, a gente fez uma guilda, uma vez, chamava Rise of Elune, que o objetivo da guilda era ser uma guilda de esquerda, então a gente reuniu muita gente, foi no momento já de disputa, 2011, 12. Ô, Rei, total coincidência, tá? É o World of Warcraft Dragonflight. Do Dragonflight. Tomando, esqueci que que tá... Podia ter vindo com a minha camisa do World of Warcraft fazer propaganda de graça pra Blizzard, é brabo. Não quero não, mas tudo bem. Mas é um jogão. Mas assim, voltando ao assunto, cara, por exemplo, assim, eu estava falando outro dia com a Sara. Eu gosto muito, por mais que eu não concorde com tudo que se fala, eu gosto muito do Ian Neves, eu acho que ele é um cara que se comunica muito bem. Também. Ele fala muito bem com a juventude. Eu gosto, o Jones Manuel é um cara que se comunica muito bem com a juventude. Não concordo com algumas posições dele, outras eu acho justíssimas, mas não concordo com algumas. A Laura Sabino é uma menina incrível também, hiper inteligente, que dialoga pra caramba. Maravilhosa. Dialoga pra caramba. Eu preciso sempre falar isso. A Laurinha, ela é extremamente honesta e genuína nas posições dela. Você pode discordar da Laura. E ela é muito atacada. Ela é muito atacada. Muito. Você pode criticar o que for, mas a Laura acredita em tudo que ela fala. Os outros eu não sei, mas a Laura eu sei. Não. Porque ela é atacada porque ela é uma menina jovem no meio de um lugar onde está cercado de gente de fascista, de gente escrota, e assim, e ela bota cara, por isso que ela é tão atacada. Então, assim, inclusive essa galera tem que ter um apoio maior, assim, dos movimentos sociais, do campo progressista, porque eles fazem um trabalho de formação política muito bom. Assim, eu tenho um filho adolescente que vem, então eu acabo vendo também no YouTube canais de games, canais de react, desses adolescentes, desses jovens, né? E muitos desses jovens, eles são progressistas, só que eles não podem se posicionar, porque senão o algoritmo vai derrubar eles. Então, assim, você vê uns caras muito bons, que você vê que tem críticas muito inteligentes políticas, mas fazem isso de forma, né, assim... velada. Faz de forma velada. Enquanto os que se ligam à extrema-direita, eles têm aqui a favor deles o algoritmo, então eles não precisam se preocupar muito ideologicamente. Tá? Você tem, assim, por exemplo, sem fazer propaganda do canal, eu gosto muito do canal da Nilce do Leão. É um canal que é muito saudável. Excelente. Excelente. É muito saudável para jovem, assim, que é um canal que eles falam de viagem e falam assim, de tecnologia, porque quem gosta, o jovem gosta de tecnologia, e falam de política. Eles são assim extremamente politizados, mas eles não são militantes, assim. Eles mandam a real. E assim, foi uma coragem imensa que eles tiveram em se posicionar depois, porque o Leão já vinha muito, o Leão era monarca, deixa eu dar o panorama do Leão, você deve lembrar dessa, né, Rei? O Leão, porque assim, o YouTube, eu tenho uma relação, eu tenho duas fases com ele, né? Eu tive uma fase antes de eu trabalhar no DCM com a Sara, que foi 2018, 2019, quando a gente virou apresentador de vídeo, e a Sara tá fazendo uma cara assim que, tipo, isso desgraçou a minha cabeça, a minha também. Mas antes disso, eu cobria os YouTubers, né? E o Leon é o cara que surgiu no YouTube. Eles só não são mais pioneiros do que o Felipe Neto, Cauê Moura e o falecido PC Siqueira. O Leon fazia vídeo com o Monark. Sim, aquele Monark. Ele fazia vídeo com o Monark na época do Minecraft. Do Minecraft. A gente tá falando essas histórias, gente, esse pessoal todo, eles vieram todos juntos, assim. O Monark começa a falar de política por causa do Gamergate. Por causa do Gamergate. Ele vai indo pra extrema-direita.
Exatamente. Ele era um dos caras que defendiam ali a pessoa, enquanto o Leão sempre foi um cara muito mais combativo e não aceitou depois essa lógica, né, que se transformou. E assim, por exemplo, é um canal que eu acho super interessante para uma pessoa mais velha do campo progressista ver. Conhecer, sim. Conhecer, porque ali ele fala de forma muito didática de tecnologia, eles são um casal muito simpático, são muito inteligentes, os dois são muito inteligentes, assim, é um ambiente saudável. Então, assim, aproveitar. Por que eles não se posicionam? Se bem que eles tiveram muita coragem em se posicionar recentemente, tá? Inclusive, eles estão agora no Canadá, eles são super críticos do governo Trump, sabe? Então, assim, existe um ecossistema dentro desse universo, vamos botar nerd, tá? Assim, para ampliar um pouco, desse universo nerd. O próprio Jovem Nerd, né? Teve uma época que estava bem extrema-direita, mas eles depois fizeram uma mudança porque o Azaghal tem uma filha trans, e aí eles começaram. Depois eles declararam voto no Lula, sendo funcionários da Magazine Luiza, tá? Pode crer, entenderam, né? Então, tem uma galera muito boa, cara. E essa galera dialoga demais com os jovens. Então, assim, eu penso que por isso é um nicho assim, que necessariamente tem que ser aproveitado como uma trincheira. Tá? Eu não estou pedindo para esses caras, por exemplo, fazerem abertamente campanha. Não é isso. É fazer com que eles tenham oportunidade de reflexão, por exemplo, de propor uma reflexão, que é mais ou menos o que o Anilson e o Leão propõem no canal deles. Estão sempre propondo uma reflexão enquanto falam de viagem, tecnologia, fazem react, abrem caixa de presente. É assim, uma coisa bem para jovem mesmo e para jovem adulto, e que funcionaria muito bem, sabe? Então, assim, eu vejo que a esquerda perde muito tempo sem conseguir entender essa dinâmica, assim. Fica muito a esquerda, até a esquerda mais chão de fábrica, quando se fala em tecnologia, ela se apega aos conceitos acadêmicos de uma forma que não larga de jeito nenhum, sacou? E por mais que a gente proponha, assim, por exemplo, o Brasil é um dos países do mundo que tem uma das pesquisas mais avançadas em Game Study. Tem pessoas, assim, incríveis que estudam, assim, e que têm ideias maravilhosas. Eu vou citar aqui meu amigo Thiago Falcão, que é professor da Federal da Paraíba. O cara é uma das grandes cabeças que pensa o estudo de jogos. Então, assim, é uma área que me interessa muito, porque hoje o mundo é gamificado, as pessoas precisam entender isso. Toda a nossa vida, ela é plataformizada, e dentro dessa plataforma, nós somos gamificados. Isso de quando a gente pega o Uber, quando pede o Zé Delivery, ou quando está nas redes sociais, ou quando está no Airbnb. São todos, o design persuasivo está em todos, eles estão fazendo com que a gente não consiga, assim, a gente não consegue mais viver sem essas ferramentas. E essas ferramentas, elas nascem todas dessa questão da gamificação. A verdade é que a internet é um grande ambiente lúdico, sacou? Que você trabalha de forma lúdica em todos os aspectos, e não necessariamente ser bom, porque isso aí, de alguma forma, isso afeta, né, a forma como a gente passou a viver, assim. Sim. Quer falar, Sara? Senão... Eu estava falando aqui nos bastidores com Pedro Orgulho, que o Zé Delivery, que o Rei mencionou, é cearense, né? Inclusive é meu vizinho. É Big Tech de Fortaleza, né? Big Tech, inclusive, quando a gente pensa em regular Big Techs, deixem o Zé Delivery em paz, tá, gente? O Zé Delivery tem que ter incentivos, né? Tem que ter incentivo, assim, cara, vamos, ô Lula, vamos incentivar... Mas de verdade, foi um rapaz de... Vamos trocar o iFood por sedes do Zé Delivery. Exato. Expropriar. Porra, vamos pensar nisso. O Zé Delivery foi desenvolvido por um menino de 20 e poucos anos que mora perto da minha casa. Nossa, velho. Sabe, é muito curiosa essa história. Muito louco. Mas, assim, o Rei tá falando desse conceito de gamificação, eu achei muito interessante, né? Porque, sabe como foi que eu comecei a escrever junto com o Rei, Pedro? Essa história é engraçada. O Rei já tá... Não, eu li, a Sara me manda as colunas dela quando ela publica. Aí eu vi do nada, assim, tipo, Reinaldo Aragão, tipo, e eu conheço o Rei do DCM. Eu falei, o que aconteceu? Agora explica. Teve um artigo que o Rei escreveu, muito, muito, muito bom, assim. Eu já gostava. Eu tenho um hábito de elogiar os colegas articulistas do 247, sabe? Tem mesmo. Mas você sabe que você é melhor de todos, né? no Zé Delivery. Ah...
Moisés Mendes, assim, chorando em casa. Pô, eu sou muito fã O do Moisés, deixa Mendes. que eu me entendo com o Moisés, que o Moisés tá nos dois sites, então deixa Mas que de verdade, eu tenho esse hábito de elogiar colegas articulistas, então eu sempre escrevo para o Moisés falando que eu acho foda, assim, os artigos dele, etc. E eu não tinha, assim, eu não lembrava de ter o contato do Rei, depois que eu fui lembrar, né? Aí ele escreveu um artigo sobre a esquerda, o terraplanismo de esquerda. E aí que é muito. Mandei uma mensagem para ele, elogiando e etc. E aí a gente começou a conversar e o Rei, eu não sei como foi, assim, eu acho que a gente, eu me lamentando, o Pedro sabe, né, que basicamente a base, gente, da minha conversa com os meus amigos é eu reclamando, né, Pedro? É de problema amoroso. As nossas conversas no Zap é um muro de lamentações. É um muro de lamentações. É dinheiro, amor e profissão. Exato. No meu caso, assim, é dinheiro, amor, profissão e peso, porque é outro problema que eu fico jogando nos amigos o tempo todo. Mas ultimamente você tem substituído a questão do peso pelo filhote, né? Que o Luiz pelo às filhote, vezes tá com febre, tá não sei o quê, exato. E aí eu tava falando com o Rei uma vez sobre esses aplicativos de relacionamento, que já foi tema, inclusive, do Barzinho das Meninas, né? E, cara, o Rei achou sensacional a ideia de escrever um artigo sobre o assunto. Porque sobre isso... app de pegação. Tá, vamos lá. Exato. E na época eu jurava que era um flerte ruim. Eu pensava assim, cara, que esse cara não sabe flertar. O cara tá me chamando para escrever um artigo. Mas não, era verdade, Pedro. Ele realmente... E o artigo existe. Deixa eu achar. Agora eu tenho que achar. Onde tá? Não, a gente não publicou ainda. Mas, assim, e isso, de verdade, despertou um interesse enorme em mim, porque foi quando eu conheci a história da gamificação que ele está falando agora. A gente vive numa sociedade que está o tempo todo estimulando a gente a realizar pequenas metas, né? E quando a gente trabalha com comunicação, a gente é de esquerda, a gente é millennial, né? A gente acha que a gente está aqui numa crista da onda, que nada disso toca a gente, que a gente nunca vai ser alvo disso. E aí, quando eu percebi que eu estava, assim, esgotando a memória do meu celular com 3, 4 aplicativos diferentes, eu entendi, realmente a gamificação pega qualquer um com força, né? E foi quando eu comecei a prestar mais atenção nessas armadilhas da comunicação. E não era flerte, cara. Ele me fez escrever, tu acredita, Pedro? Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.